Olá, moçada. Estamos aqui para continuar nosso trabalho na geometria, falando lá na frente 3, as aulas 11 e 12, sobre semelhança de triângulos. Do ponto de vista da teoria, é uma aula bastante simplesinha, mas a quantidade de exercícios e a diversidade deles faz com que a gente preste muito atenção e tenha essa aula, ou tenha essa ideia de semelhança sempre com a gente, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre quando é que dois triângulos são semelhantes. Lembra, congruência entre triângulos, ou triângulos congruentes, são triângulos idênticos. Triângulos semelhantes são triângulos que têm o mesmo formato e tamanhos diferentes. É como se a gente pensasse, para congruência, num xerox de uma figura qualquer. E na semelhança, numa figura original e um xerox reduzido ou ampliado. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou fazer comparações aqui. Uma comparação bastante razoável é com relação aos ângulos. Então, como é que eu sei de cara quando que dois triângulos são semelhantes? Eu vou comparar os ângulos correspondentes. Para que os triângulos sejam semelhantes, esses ângulos correspondentes têm que ter medidas iguais. Então, olhando para as nossas figuras, o triângulo ABC, o A', B' e C'. O que você tem ali? Se eu perceber que o ângulo A, ângulo interno lá do meu triângulo A, é igual ao A', o ângulo B é igual ao B', obrigatoriamente, o C e o C' são congruentes entre si, tá certo? Logo, eles têm o mesmo formato e podem ter tamanhos diferentes. O que isso significa? Que os lados correspondentes são proporcionais. Eu comparo, a base, que mede A, com a base do segundo triângulo, que é o A', o B com o seu lado correspondente B', o C com o seu linha. Então, obrigatoriamente, se esses triângulos são semelhantes, existe uma proporção entre esses lados, essas medidas correspondentes. Ou seja, A está para a linha, assim como B está para B', assim como C está para C'. Essas razões aqui geram o que a gente chama de constante de proporcionalidade, tá certo? Que eu chamei aqui de K. Muito bem. Isso são triângulos semelhantes, ok? O que eu tenho de importante aqui é, nós estamos comparando as medidas lineares de um com as suas respectivas medidas lineares do outro. Eu quero falar aqui a respeito da constante de proporcionalidade quando eu trabalho com as áreas. Então, é assim, se essa medida do lado BC, os triângulos A e B, ABC e a linha B', C' são semelhantes, tá certo? A gente está olhando para os ângulos aqui. Então, eu vou dizer que esta base A, dividido pelo A', dá a constante de proporcionalidade, ou a razão, né, de semelhança, que é K. E se eu fosse comparar a área do primeiro triângulo com a área do segundo triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, ok? Então, na real, eu estou comparando as alturas também do primeiro triângulo grande aqui com esse menorzinho. Então, se A dividido por A' dá K, da mesma forma que H dividido por H', porque esses triângulos são semelhantes, dá K também. Vamos calcular a área. Se os triângulos são semelhantes, foi o que eu disse. A sobre A' é igual a H sobre H', que dá K. A área de cada triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, eu pus aqui a área do triângulo ABC, a do A', B', C' aqui embaixo, e vou dividir uma pela outra. Quando você faz isso, A sobre a linha, eu posso substituir por K. H sobre H', por K também. Então, a razão entre as áreas é K ao quadrado. Se a razão entre as medidas lineares é K, a razão de semelhança entre as áreas, K ao quadrado. Um detalhe que eu quero lembrar com você, que são coisas que passam pelos seus pensamentos. Por exemplo, quando você trabalha com triângulo retângulo, aparece um triângulo retângulo no seu exercício. A primeira coisa que te vem à cabeça é o Teorema de Pitágoras. Legal. Quando eu tenho um triângulo, tá certo? E nesse triângulo eu passo um segmento paralelo a um dos lados desse triângulo, como eu fiz aqui no nosso desenho, isso aqui requer que você lembre, que passe pelos seus pensamentos semelhança de triângulos, porque quando você passa essa paralela ao lado AB, você mantém, existe a preservação desses ângulos aqui do seu triângulo maior. Então, a gente diz aqui que o triângulo CDE é semelhante ao
CAB, obrigatoriamente. Legal? Muito bem, pouca coisa eu tenho para falar aqui para vocês, porque na real a gente vai trabalhar com exercícios dos mais diferentes possíveis. Legal? Então tá certo. Vai aí, vamos para os nossos exercícios de casa, na verdade exercícios de aula, né? E aí sim, você acompanha comigo nossos próximos encontros. Beijo grande. Antes disso, né? Eu só descrevi aqui só para você ter os critérios de congruência. Na verdade, a gente trabalha em 2 ângulos, tá bom? Ordenadamente congruentes. Mas só para a gente fechar, que tem lá na sua teoria, existem esses 2 outros critérios para você dizer. Se os 3 lados correspondentes forem congruentes, né? Então, você também tem semelhança. Assim, basicamente, 2 ângulos correspondentes congruentes garantem tudo o que eu preciso. Falou? Então, mais um beijo. Acho que é saudade. Até mais.